Bem, então tá aí o quinto questionamento, ou a quinta questão. E aqui, a pitada não é nem de maldade, é de crueldade. Por quê? Eu modifiquei totalmente a nossa prática, tá? Então a única coisa que ficou foi a equação, foi a reação. E a relação entre mol e massa molar para cada participante da minha reação. Então vou ler o enunciado antes para você ver que acabou todo aquele papo da massa que a gente mediu. Aqui eu inventei tudo. Então ele diz o seguinte: sabendo que a massa de sulfato de zinco obtida com rendimento de 70% foi de 25 gramas, qual a quantidade de mol de sulfato cúprico consumida? Então repara que agora, primeira coisa, primeira observação, primeira análise. A relação agora vai ser entre a massa do sulfato de zinco e o número de mol, tá vendo aqui, de sulfato cúprico. Então eu coloquei, ó, a relação continua sendo sulfato cúprico e sulfato de zinco. Tá aqui, ó. Só que agora eu tenho a relação entre mol e massa. Como aqui é 1 mol, tá aqui 1 mol, tá? Dentro da minha equação, estou trazendo da equação sulfato cúprico 1 mol. E como ele fala de massa, olha aqui, ó, de sulfato de zinco, eu vou colocar a massa molar referente ao sulfato de zinco. Tá aí. Então a relação agora é de mol de sulfato cúprico para massa em gramas de sulfato de zinco. Tá aqui. Eu tenho que me ligar no seguinte: esse problema é justamente o raciocínio é um contrário. Porque quando ele fala que ele obteve 25 gramas de sulfato de zinco com 70% de rendimento, eu vou ter que calcular, a primeira coisa que eu vou ter que calcular é a quantidade de mol de sulfato cúprico com 70% de rendimento, já que eu estou usando uma massa que se refere a 70% de rendimento da minha reação. Aí você vai dizer: pô, professor, mas o senhor falou que o rendimento não se refere a reagente. Não, claro que não. Porém, como eu estou trabalhando com uma massa do produto com 70% de rendimento, o número de mol do reagente, quando eu calcular, vai ser referente a 70% do rendimento da reação. Por isso que vem o segundo passo. Então, a primeira coisa, 1 mol de sulfato cúprico, tá? Eu obtenho 161,4 gramas de sulfato de zinco. 25 gramas de sulfato de zinco, já com rendimento de 70%. Perfeito? Eu teria 0,15 mol de sulfato cúprico, tá aqui. Só que isso aqui com rendimento de 70%. E a gente sabe que reagente não tem rendimento. O rendimento é sempre para produto, o reagente é sempre 100%. E é o segundo cálculo. Por isso que eu falei que é o contrário. E aí eu tenho o cálculo da quantidade de mol de sulfato cúprico com 100% de rendimento. Então a massa que eu obtive, a massa não, a quantidade de mol que eu obtive no primeiro passo, no primeiro cálculo, se refere a 70%. Tá lá, porque a massa que ele me deu se refere a 70%. Se eu estou usando isso aqui com 70%, o que eu obtiver do sulfato cúprico é relacionado a 70%. Então, 0,15 mol, 70%. 100%, que é o que eu sempre falo. O rendimento para reagente é sempre 100%. A massa que eu usar é 100%. Y mol. Y vai ser igual a 0,22 mol de sulfato cúprico. Acabou, gente boa. É um problema que requer uma resolução mais cautelosa, tá? E uma interpretação idem. Você tem que saber o que interpretou aqui para você poder chegar na resposta. Então, que fique claro, rendimento só se aplica ao produto. Só que qualquer coisa que ele me dá, em termos de massa, ou número de mol, referente a um determinado rendimento, tudo que eu calcular a partir dessa relação vai estar para 70%.
Se eu quiser qualquer um dos reagentes, eu vou ter que calcular para 100%. E isso tem que ficar muito claro. Viram que pitada de crueldade nessa questão? Valeu, gente boa, com isso a gente fecha toda a parte da prática de estequiometria que a gente viu. Eu acho que ficou muito legal. Valeu, grande abraço, até a próxima.